Hum. Bom, a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Renan de Oliveira, né? Sou o gerente de marketing do Consulado da Coreia do Sul, da Agência Comercial Cotra São Paulo, tá? A gente vai esperar só mais alguns minutos para iniciar, porque tem algumas pessoas entrando ainda. Eu peço para que tomem atenção, deixem no mute, tá? Inicialmente. E até o final dessa palestra, eu disponibilizarei um canal de acesso através de e-mails para que vocês possam mandar suas dúvidas diretamente para mim para que eu possa respondê-los, tá bom? Inicialmente, sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, vamos dar início à nossa palestra, né, de tendências e comportamentos de mercado de cosméticos sul-coreano 2023. Novamente, me apresentando, eu me chamo Renan de Oliveira, sou o gerente de marketing da agência Cotra, que é o consulado da Coreia do Sul, da República Geral da Coreia do Sul. Vou iniciar apresentando, tá? Quem tiver dúvidas, mais uma vez, ao final da apresentação vai ter um link, um e-mail, para qual vocês podem direcionar qualquer dúvida que a gente irá respondê-los, tá, diretamente. E eu acredito que a nossa apresentação vai levar em torno de 1 hora até 1 hora e 15, ok? Espero que todos apreciem e gostem. Segundo. Ok? Bom, a nossa apresentação ela vai ser dividida em 3 partes. Inicialmente, a gente vai fazer uma apresentação sobre a Cotra, quem nós somos e a parceria que está se construindo junto com a ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia, tá? Na segunda parte, nós iremos introduzir um pouco sobre o mercado de cosméticos sul-coreanos e também falaremos desde a parte das principais marcas, tamanho de mercado, como também na última parte falaremos um pouco sobre tendências. E por fim, encerraremos nossa apresentação com as exposições e o trabalho que a gente tem de levar brasileiros para fora, levar brasileiros para a Coreia do Sul, tá bom? Vamos dar início, tá? Primeiro, eu gosto sempre de fazer um welcome board, tá? Apresentar um pouco mais da Coreia para vocês. Acho que todo mundo já ouviu alguma coisa sobre a Coreia. Hoje é muito comum, né, se ver e falar sobre a Coreia, principalmente na mídia social, Netflix e outras fontes, né? Mas exatamente falar da Coreia é sempre um prazer, principalmente para apresentar o que esse país tem a oferecer para o Brasil, tá bom? Inicialmente, como abertura, eu vou deixar com vocês um vídeo rapidinho para vocês entenderem um pouco do país.
Apresentações oficialmente feitas, vamos dar início aí à nossa conversa um pouquinho sobre a Coreia. Como eu falei, eu trabalho pela Cotra, tá? Na verdade, a Cotra no Brasil, ela está abaixo do Consulado-Geral da República da Coreia do Sul e a agência hoje ela está apenas abaixo do Ministério do Comércio e da Indústria de Energia, tá? Nós somos responsáveis ali por promover todo tipo de negócio e interação entre os países da Coreia e do Brasil, principalmente nas questões de importação para o país. Tá? Para o brasileiro e para empresário brasileiro é muito positivo, porque é um serviço totalmente gratuito, onde a gente oferece todo tipo de apoio e suporte para que hajam mais negócios entre os países, tá bom? É, Hoje, o nosso pilar, principalmente, é contribuir para o crescimento econômico da Coreia do Sul, ajudando através dos negócios globais que acontecem dentro do país. Nós estamos estruturados em 4 grandes pilares, tá? Sendo o primeiro é trabalhar globalmente, apoiando as empresas de pequeno e médio porte, tá? Buscando sempre a inovação através do crescimento do próprio país e apresentando empresas que estão em destaque dentro da Coreia, com o comprometimento do crescimento da economia sul-coreana e sempre utilizando ali de práticas conscientes com o alto padrão de gestão de ética, tá? Nós estamos espalhados por mais de 129 escritórios, né, por todo o planeta, e somente na América Central e no Sul a gente tem mais de 12 escritórios. A nossa base principal fica no México e nossos outros escritórios estão localizados ao longo de toda a América do Sul. Em São Paulo nós temos apenas um escritório, já houve um escritório no Rio de Janeiro, quando houve alguns processos ligados ao pré-sal, porém hoje nosso principal escritório está em São Paulo, próximo à Avenida Paulista, ok? A Cotra já está no Brasil já há mais de 54 anos, porém a sua história hoje é mais de 60 anos de atividade desde 1962. Desde lá para cá, nós nos fomentamos em diversos tipos de estruturas e trabalhos, tá? E apoiamos o mercado brasileiro desde fóruns de cooperação, exposições, eventos e missões estrangeiras. Quando a gente fala um pouco mais de números, tá? A gente está falando em torno mais ou menos de 1.230 colaboradores ao longo do ano, ao longo do escritório, são mais de 6 mil empresas coreanas cadastradas conosco, a qual nós representamos em diversas modalidades, tá? Em questões de números, mais ou menos, a gente fala em questões de exportações da Coreia, hoje é mais ou menos 644 bilhões de dólares exportados, tá? E a Cotra é responsável ali por em torno de 29, quase 30 bilhões de dólares em fomento de negócio direto, tá? Então, algum investimento direto que a gente realiza no mercado. Falando de segmentos, a Cotra ela tem todo tipo de segmento a qual a Coreia consegue representar. Lógico que quem conhece um pouquinho sabe que a Coreia é muito forte em alguns tipos de segmentos. O principal hoje, a qual a gente trabalha no Brasil, é o segmento automotivo, de cosméticos, alimentos, médico hospitalar e tecnologia. Para esses segmentos, nós temos grandes eventos, pessoas dedicadas, times dedicados para ampliar os negócios dentro do país. Nosso modelo de negócio dentro do escritório de São Paulo, ele se divide basicamente em 4 modalidades. A primeira dela é a pesquisa de fornecedores, onde caso você tenha alguma demanda, caso você tenha alguma necessidade em buscar fornecedores na Coreia do Sul, a gente consegue buscar dentro da nossa base de dados algumas empresas para indicação. A gente só precisa basicamente de um NCM ou de um HS Code para que a gente consiga rastrear empresas que estão trabalhando com esse mesmo produto na Coreia e apresentá-las para vocês. Nós trabalhamos num segundo pilar na intermediação de negócios, e isso vai de diversas maneiras. A gente tem desde missões estrangeiras, que é receber empresas coreanas no Brasil e apresentar para potenciais empresários, como também levar empresários brasileiros para negócios face-to-face na Coreia.
Tá? Além disso, a gente apoia e negocia todo tipo de interação entre as empresas de uma forma ímpar, para tentar promover os negócios. Então, se você tiver algum problema, você não estiver tendo nenhum tipo de contato, nenhum tipo de negociação entre uma empresa coreana, nós podemos intermediar para tentar uma aproximação com alguém na Coreia que possa conversar com essa empresa. Num terceiro ponto, a gente trabalha mais voltado na parte de projetos. E aí isso envolve desde licitações com o governo, quanto apoio a leilões governamentais. Também temos as questões de energia, aonde a gente dá todo um suporte próximo às necessidades do governo brasileiro. E, por fim, todo o suporte de comunicação. Nós temos pessoas habilitadas dentro do nosso escritório, praticamente 80% coreano, a qual consegue traduzir textos, apoiar em reuniões e ser como um intérprete em qualquer tipo de necessidade. Explanando um pouco mais as negociações e os trabalhos que nós fazemos, a Cotra ela basicamente possui esses tipos de serviços, tá? A gente tem desde B2B reuniões, delegações comerciais, fóruns de negócios e viagens internacionais. Além disso, a gente trabalha também com suportes personalizados por setor, como, por exemplo, o Global Partnering, que é um serviço voltado para grandes empresas, como o Embraer, Cristália e outros tipos de empresas. Para esses, nós trabalhamos de uma forma um pouco mais on demand, preparando produtos e serviços que encaixem na necessidade dessas empresas. Visando um outro lado, por exemplo, nós também temos trabalhos em eventos como o K-Lifestyle e outros tipos de eventos que acontecem, onde a gente traz para o empresário brasileiro algumas oportunidades voltadas para consumer goods, produtos acabados e inovações que estão acontecendo no mercado sul-coreano. E, por fim, as exposições comerciais, a qual a gente cuida, desde a questão de criação de pavilhões, como também rodadas de negócios que acontecem tanto no Brasil quanto na Coreia. Hoje, a Cotra é responsável por diversas feiras de negócios de grande porte, como, por exemplo, a K-Beauty, que é uma das maiores feiras de cosméticos da Ásia. A gente tem a CEO Food, uma das maiores também na linha de alimentos, entre outros exposições que temos. Para explanar um pouco mais, para deixar claro para vocês um pouco do nosso serviço, vou deixar nosso vídeo de apresentação, que é rapidinho, para entenderem um pouco melhor. A Cotra é a Agência de Comércio Internacional e Investimentos da República da Coreia do Sul, subordinada ao Ministério do Comércio, Indústria e Energia. Fundada em 1962, a agência tem um papel fundamental no desenvolvimento da Coreia do Sul, ampliando o alcance das empresas coreanas no mercado internacional. De maneira geral, somos responsáveis por promover as exportações coreanas, assim como apoiar os investimentos diretos na Coreia e em países parceiros. Atualmente, estamos presentes em 84 países através de 127 escritórios. No Brasil, desde a sua inauguração em 1969, nosso escritório em São Paulo tem promovido a cooperação e investimento com a Coreia do Sul. Nesse contexto, nossa missão é apoiar empresas coreanas que buscam investir no mercado brasileiro, assim como orientar empresas brasileiras que procuram fornecedores na Coreia. Na Cotra, nossos especialistas trabalham em diferentes frentes com o objetivo de fomentar oportunidades de negócios para empresas coreanas e brasileiras. Com as empresas coreanas, a Cotra oferece todo o suporte referente ao mercado brasileiro, por meio de elaboração de pesquisas de mercado, criação de projetos, rodadas de negócios, atuando sempre na comunicação entre as partes. Com as empresas brasileiras, a Cotra atua como o canal oficial de negócios com a Coreia do Sul. Oferecemos suporte na busca de fornecedores coreanos que apresentem sinergia com a demanda das empresas brasileiras. Em outras palavras, somos o ponto de contato para tudo sobre a Coreia. Para fomentar esta aproximação, a Cotra São Paulo organiza ao longo do ano diferentes eventos, tanto no Brasil como na Coreia.
construímos várias oportunidades como B2B meetings, delegações para a Coreia, seminários e fóruns em que ambas as partes, empresas brasileiras e coreanas, possam conhecer novos parceiros de acordo com suas necessidades. Para além dos serviços de apoio às exportações, a Cotra São Paulo também atua em projetos especiais na área de cooperação para o desenvolvimento. Somos a agência governamental responsável por operacionalizar o projeto Knowledge Sharing Program, que visa o compartilhamento de informações com instituições públicas brasileiras. Esta iniciativa tem o intuito de fortalecer capacidades técnicas de instituições públicas locais em áreas como propriedade industrial e cidades inteligentes. Também nesta área projetos, oferecemos suporte ao setor privado brasileiro, selecionando empresas coreanas capacitadas para participar de parcerias público-privadas, como, por exemplo, no apoio tecnológico para a construção de uma planta industrial, na automatização da indústria farmacêutica ou até mesmo em projetos no setor de energias renováveis. Da mesma forma, identificamos projetos, leilões e outras oportunidades no Brasil que possam ser de interesse de empresas coreanas, como, por exemplo, em projetos de infraestrutura ou telecomunicações. A missão da Cotra São Paulo não é apenas gerar negócios, e sim construir pontes para o desenvolvimento conjunto do Brasil e da Coreia. Neste intuito, toda a comunicação é feita por um time de especialistas em diversos segmentos, como, por exemplo, automotivo, médico, químico, energia, construção e outros. São profissionais com fluência em coreano e inglês, que proporcionam, assim, a melhor comodidade para ambos os países. Trabalhamos em parceria e apoiamos qualquer necessidade de nossos parceiros. A Cotra São Paulo estará sempre ao seu lado para gerar benefícios mútuos e ajudar seu negócio a ter sucesso. Perfeito, obrigado pessoal aí pelo tempo de vocês. Vamos dar início agora realmente à análise do mercado sul-coreano de cosméticos, tá? Essa etapa ela vai ser dividida em três partes. Inicialmente eu vou falar um pouquinho sobre o tamanho de mercado a qual abrange o mercado sul-coreano de cosméticos, né? E na segunda a gente vai falar de comportamentos, uma pesquisa que nós encontramos de consumo, e por fim as tendências principais que o setor tem demandado, tá? E encerraremos nossa palestra na última etapa, falando um pouco sobre as exposições principais do setor. Vamos começar falando um pouquinho sobre as estatísticas, tá? Não fiquem tão preocupados quanto as informações que estão sendo apresentadas em grande volume. A gente sabe que é muitos dados. Depois, caso um tenha um interesse em receber essa apresentação, nós podemos enviar para vocês, tá bom? Falando sobre o tamanho de mercado do setor de cosméticos sul-coreano, tá? Inicialmente, a gente quer deixar um adendo com vocês para explicar que a Coreia do Sul, ela inicialmente já se recuperou, tá? Da pré-pandemia, da situação que a crise da pandemia acabou causando quase que no planeta todo. Nas atualidades hoje, as empresas que conseguem estar à frente do mercado já estão recuperando seus números, porém está tendo uma mudança de comportamento, tá? Principalmente na mentalidade do consumidor. E isso vocês vão ver um pouco mais à frente. O que a gente sente é que muitos produtos que antigamente eram os principais, a primeira escolha, tá? Como, por exemplo, a linha premium dos produtos, ela deixou de ser a primeira escolha e hoje estão se visando muito mais produtos voltados à saúde, tá? E isso está gerando também mudanças. Outro conceito importante para demonstrar a questão do tamanho de mercado e tudo mais é as questões de posicionamento de marca, que também estão sendo influenciadas pela nova geração que está vindo com conceitos unissex ou posicionamento de gênero, tá bom? Falando um pouco de números, para vocês entenderem qual que é o tamanho desse mercado. Quando a gente fala de beauty personal care, basicamente o mercado sul-coreano representa 12 trilhões de dólares em vendas, tá? Apesar de 16
bilhões aqui, né, 16 trilhões apresentados, ele está em won, e aí quando a gente converte ele para uma moeda um pouco mais próxima da nossa, que é o dólar, a gente chega em torno de 12,4 trilhões no ano passado, de 2022. Esses são os dados oferecidos pelo Euromonitor, tá ok? Quando a gente faz uma pesquisa pelo Comexstat, que pegando o setor brasileiro, né, de HPPC, que, para quem não tem conhecimento, é higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, essa informação vinda do Ministério da Economia do Brasil, a Coreia do Sul hoje figura na 15ª posição, tá? Em 2022 ela representou mais ou menos em importações 12 milhões de dólares para o nosso país, tá? Em questões de volumes, a gente está falando de 0,9 toneladas em produtos. É muito grande, é bastante expressivo esse número. A gente entende como um dos principais pilares de negócios dentro do nosso consulado, justamente porque ele demanda muita atenção, né? E tem muitas particularidades, fora que para a Coreia é um dos principais setores, tá? Quando a gente vai falar um pouquinho da balança comercial, para entender o cenário do Brasil nas questões também de HPPC, né? A gente fala mais ou menos que importações para nosso país em torno de 741 milhões de dólares, contra 776 milhões de dólares exportados, o que garante para a gente uma balança comercial em torno de 35,5. Tá? Esses números eles estão crescendo constantemente e pelas nossas pesquisas acredita-se que vão aumentar para os próximos anos, uma vez que a gente passou por uma turbulência muito grande depois da pandemia e aí estamos visando cenários melhores, ok? Falando um pouquinho sobre o comportamento das marcas, tá? Ao seu lado direito você vai ver uma escala um pouco do cenário coreano entre as principais marcas, principais empresas, aliás, desculpa. É importante depois, no próximo, eu vou mostrar exatamente as marcas, que é geralmente mais fácil para você assimilar na questão das memórias o nome da marca do que o nome da empresa. Mas prestem atenção que praticamente 30% do mercado sul-coreano ele é regido ali por duas principais empresas, a LG Household e a Amore Pacific. Essas empresas elas são muito conhecidas, muitas empresas brasileiras, inclusive, buscam negócios e tentam ali avaliar uma possibilidade de se aproximar dessas grandes empresas. E abaixo dela nós temos a Elka, Procter Gamble, Chanel, Stay, por aí adiante. Né? O que a gente tem percebido desse cenário, que esse cenário é de 2022, até o comportamento atual das empresas? A gente, como eu disse anteriormente, sente que houve um declínio ali das linhas premium dessas grandes empresas, né? Felizmente, muitas possuem uma linha muito vasta de produtos, né? Desde linha premium até linha básica. Mas o principal comportamento do consumidor coreano é reduzir esse consumo das linhas maiores, né? Das linhas tops, por dois motivos. Primeiro, pelo custo, né? Então, pelo custo do produto, e segundo, pelo apelo à saúde, tá? Então, após a pandemia, se despertou uma grande atenção com a saúde pessoal. E muitas pessoas passaram a oferecer, principalmente em brindes e presentes, não mais uma linha premium como era de costume, mas passaram a presentear com produtos voltados à saúde, suplementos, cosméticos voltados com um apelo para a saúde mesmo. Então, essas foram as mudanças. Além disso, as empresas estão começando a ter um maior destaque para conceitos como veganos e cruelty-free, né? Ou seja, sem a agressão a animais, né? E muitos deles estão passando por um processo de rebranding, né? Ou revendo as suas marcas para um novo conceito para que eles consigam atacar principalmente essas novas demandas que estão surgindo. Quando a gente for falar mais para frente sobre tendências, a gente vai pontuar isso sobre algumas das tendências que estão surgindo de pensamento dos consumidores, tá? Um pouquinho mais para frente também falando, o que teve de maior destaque foram as vendas pelo e-commerce. Então, grandes empresas como Olive Young, para quem não conhece, a Olive Young é um grande mercado de cosméticos da Coreia do Sul. Ela tem lojas físicas e acho que é a maior empresa dentro do setor a oferecer produtos como uma perfumaria, tá? E tanto a Olive Young, o e-commerce e a mídia social, eles aumentaram muito a exposição com relação a produtos bons para a saúde. E aí isso tem crescido na Coreia também, tá?
Falando um pouquinho das marcas, e aí é importante deixar com vocês quais são as principais marcas hoje do mercado. A principal delas é a The History of Home, tá? E a Suhaso, me perdoem os coreanos que estiverem ouvindo. Essas duas principais marcas, elas são as principais do mercado. Também são um contraponto com as principais empresas, a LG e a Amore Pacific, tá? Falando um pouquinho de cada uma para vocês entenderem, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, tá? The History of Home, na verdade, ele é um conceito de beleza muito mais tradicional, né? O apelo da marca é incorporar dentro das suas formulações muito da medicina oriental sul-coreana, assim como um pouco da chinesa também, né? Eles têm uma linha muito extensa de tratamento de pele para algumas doenças específicas. Não é uma empresa muito velha, na verdade ela foi inaugurada pela LG Household em 2003, mas eles têm conceitos muito únicos, fora a qualidade dos produtos, né? É tido como uma marca premium, tá? Eles possuem um componente que costumam dizer que se chama Gongjibdan, acho que é esse o nome, se eu não estiver errado, que na verdade é uma mistura de ingredientes botânicos nutritivos. Já a Suhaso, ela tem um conceito um pouco diferente, ela é especializada em ginseng, que todos nós conhecemos, é uma raiz, né, e é muito utilizada na Ásia, e eles converteram isso para cosméticos, tá? Ele também tem um conceito muito tradicional, uma empresa extremamente tradicional na Coreia, mas ele é muito focado no que eles chamam de beleza holística, né? Que é aquela beleza simplista, que você traz efeitos desde dentro para fora do corpo, né? É uma prática a ser utilizada. Eu trouxe alguns vídeos para vocês sentirem um pouquinho cada uma dessas marcas e tentarem extrair um pouco da imagem que elas querem apresentar para vocês. Essa foi a Surraçô. São vídeos bem curtos, mas serve para vocês pegarem um pouco o feeling de cada uma dessas empresas, ok? Pulando a Chanel, que praticamente todos nós conhecemos, nós seguimos para a Laneige, tá? Que é um anacrônico ali de Laneige, se eu não me engano, que fala de francês a neve, tá? É uma empresa especializada na parte de hidratação, tá? Então ela tem alguns componentes em suas formulações voltados para a parte de hidratação da pele. Lembrando que na Coreia do Sul, um dos principais problemas a serem tratados é a pele seca. E aí a Laneige, ela traz esses conceitos, tá? Ela é uma empresa da Amore Pacific, tá? E ela também tem passado nesses últimos anos com algumas mudanças no seu comportamento, mudanças ali da sua marca. Antigamente, ela trabalhava muito num conceito de Advanced Water Science, tá? Então, ali um conceito para trabalho com águas, trabalho com a hidratação da pele, e hoje ela está buscando um conceito mais de iluminação da pele, tá bom? Também trouxe um videozinho para vocês darem uma olhada, poderem apresentar oficialmente a empresa. 거울을 볼 때마다 궁금해. 나만의 매력은 뭘까? 준비됐어 이제 널 빛낼 시간 반짝이게 해 하루는 나를 빛내줘 반짝이게 해 그런 걱정들을 하지 말고 더 빛내줘 나를 빛내줘 라네즈 BB 쿠션. Esse produto que é comentado no vídeo, BB Cushion, na verdade é um dos principais da marca e eles gostam sempre de enfatizar mulheres que vivem como se estivessem em um filme. Essa é a principal marca da Laneige. Falando um pouco da IOP, a IOP ela já é uma marca bem diferente em posicionamento. Ela leva todo o seu conhecimento de laboratórios e pesquisas para o seu produto, tá? Tem um comercial bem engraçado dele, bem interessante, mas eu acabei não conseguindo trazer, que é uma mulher dirigindo um carro extremamente tecnológico. Ela desce do carro e o carro ele se transforma num cosmético, né? Então é bem o marketing da empresa IOP, né? Eles trabalham muito voltado para a parte de ultraconcentrados de plantas, tá? E eles são incríveis ali em apresentar resultados
para problemas específicos, um pouquinho parecido ali com a History of Home, tá? Em problemas específicos da pele, tá bom? Mostrando um pouquinho da Era e também da Dr. Jart, que são, na sequência ali, as principais marcas, né? A Era, diferente de tudo que a gente já viu agora, ela é muito especializada na parte de color makeups, né? Que são maquiagem, né? Produtos voltados com coloração. Também trouxe um vídeo para vocês verem, porque o apelo da Era ele é muito mais focado na parte da sensualidade. E vale a pena dar uma olhadinha. Também acho bem interessante. É legal quando a gente vê esses contrapontos, né? A gente pega desde as duas principais majoritárias de mercado, de Strafhun e Sunraso, com produtos bem tradicionais, e aí a gente acaba caindo numa que ela tem uma posição muito diferente, né? Uma posição muito mais de estilo, né? Sensualidade. É exatamente isso que a Era prega, né? É exatamente o que ela passa pelas suas marcas. E, por fim, tem a Dr. Jart, né? Que também é especializada em produtos específicos para a pele, e é uma curiosidade porque foi uma marca criada por um empresário e um doutor de dermatologia da Coreia do Sul. Tem uma marca muito expressiva dentro da Sephora, tá bom? E o legal é que ele tem produtos muito, muito inovadores dentro da sua linha. Também trouxe, fazendo um pouquinho jus ali dos comerciais para homens, eu trouxe um comercial para vocês conhecerem um pouquinho dessa empresa. Dr. Jart. 시카 페어가 있잖아. 닥터 자르트. 지금 피부관리샵 광고인가? 생각했다면 시카페어를 검색하라. 100배 더 강력해진 시카페어 세럼. 진정을 넘어 탁월한 회복력까지. 초민감 시대 피부를 구원하다. 닥터자르트 2세대 시카페어 세럼. Perfeito. Essas são as principais marcas. Além delas, a gente tem outros grandes nomes ali nessa listagem. Vale a pena depois um pouco mais à frente, se vocês tiverem a curiosidade, nos procure para a gente poder apresentá-los, né? É importante deixar com vocês que o mercado ele se restringe a essas principais marcas, mas nós temos uma infinidade de outras empresas que estão cada vez mais se apresentando para o mundo, né? E a Cotra, ela também apoia nessa apresentação, trazendo grandes inovações para o mercado brasileiro, tá bom? Dando sequência, vamos falar um pouquinho de comportamento do consumidor, nossa segunda etapa ali da nossa apresentação, tá bom? Em primeiro lugar, eu tenho que pedir desculpas para vocês, porque infelizmente hoje não existe uma pesquisa onde compara o consumidor sul-coreano com o consumidor brasileiro, tá? A gente não tem uma pesquisa feita disso. Então, o que nós do consulado fizemos da Cotra é montar um trabalho de apresentação da pesquisa do Beauty for All com o Open Survey com base do Euromonitor, tá? Para quem não conhece, eu sempre vou recomendar. Beauty for All é uma empresa brasileira de pesquisas da linha de cosméticos. Vale muito a pena avaliar seus relatórios, é anual, tá? E ele traz uma gama ali de questões muito interessantes para serem trabalhadas. Vamos falar um pouquinho delas aqui.
E a Open Survey é uma pesquisa aberta que acontece na Coreia também, a qual a gente tentou mesclar essas duas pesquisas para fazer um contraponto aqui para essa apresentação, trazer algumas ideias para vocês, tá bom? Então, dando sequência, sempre vou tentar trazer um pouquinho do Brasil, um pouquinho da Coreia do Sul e também um ponto ali dos Estados Unidos, que às vezes acaba aparecendo, a gente acaba vendo os três países, tá? Tentei ser o mais equânime possível ali na pesquisa, nos estudos, para tentar trazer um pouco do lado dos homens também, né? Porém, para não estender muito dessa apresentação, alguns pontos eu vou trazer a apresentação do lado masculino, para vocês também terem uma noção. A pesquisa do lado brasileiro se restringiu a 15 mil, quase 16 mil mulheres, em torno de 18 a 32 anos, tá? E mais ou menos 380 homens entre os 26 e 45 anos. Já na pesquisa da Open Survey, voltada para a parte da Coreia do Sul, a gente fez uma pesquisa pequena, né, de 1.000 mulheres, com 1.000 mulheres dos Estados Unidos e da Coreia do Sul e 1.000 homens também. A faixa de idade entre eles, na Coreia do Sul foi entre 25 e 44 anos, o principal, e nos Estados Unidos também 25 a 44 anos, tá? E para os homens foi um pouco mais igualitário, ali dos 20 aos 49. Vamos falar um pouquinho da influência na aquisição de produtos, tá? Para o lado brasileiro, primeiro quadro à sua esquerda, a gente vai falar um pouco da mulher e abaixo do homem. Essas são as etapas nas decisões de compras de cosméticos, tá? Então, enquanto que a mulher, ela inicialmente recebe essa informação através de um dermatologista, passa pela amiga, depois vai pela internet e, enfim, sites, cabeleireiro, família, para tomar uma decisão, os homens, por sua vez, eles têm ali uma busca muito mais concentrada na internet, sites especializados, depois uma dermatologista, e aí ainda continua ali na internet, no máximo pela sua parceira ou parceiro, né? São comportamentos completamente diferentes. Quando você olha para a Coreia do Sul, existe uma pontuação ali entre o consumo ou não de cosmético e o quanto que ela é influenciada. Na Coreia, há uma pontuação maior, em 3,04. Essa é uma pontuação que demonstra a preocupação da coreana com relação ao que é passado para ela, enquanto nos Estados Unidos é um pouco mais brando, 2,42 essa pontuação. Lá na Ásia, tá? A Coreia, ela inicialmente busca informações através de shoppings de internet, amigos e depois lojas físicas, tá? E já nos Estados Unidos inverte isso. Inicialmente eles buscam informações através dos amigos, depois da internet e por fim vai em lojas físicas, tá? Como é o processo, né? Como é que acontece esse canal de compra? Quando você olha ali para a esquerda, na Coreia do Sul é muito forte o uso de YouTube e Instagram. Esses são são os principais canais de utilização para a busca de cosméticos, para pegar informações sobre cosméticos. Os Estados Unidos, ele tem uma gama muito maior, eles são muito mais conectados nesse sentido. Então, os Estados Unidos têm sempre Instagram, TikTok, YouTube, Facebook e o Pinterest. Mas é bem vasto. Olhando à sua direita, ali na questão da rota de pesquisa, imaginem que é a tomada de decisão, né? Ela se inicia num ponto e termina no outro. Para a Coreia do Sul, apenas o Instagram e o YouTube já serve para que alguma mulher ou homem tomem a decisão na compra de cosméticos. Já os Estados Unidos, ele busca muito mais dados, né? Então ele vai pelo Instagram, TikTok, YouTube e Facebook, para então sim tomar alguma decisão sobre o cosmético que está interessado em comprar. Tá? E ali, olhando ali mais ou menos aonde que finaliza essa compra, quais são os canais que eles buscam para fazer a compra. Lembrando que esse percentual não é de soma, mas de opções. Qual que é a sua primeira, segunda, terceira ou quarta opção na compra desses cosméticos? Tá? Para os coreanos, Olive Young em primeiro lugar, seguindo pelo Naver, que é um pouquinho conhecido ali, é quase parecido com o nosso Google, tá? Depois Coupang, Gmarket e Eleven. A decisão quase sempre, né, ela acontece nesses dois primeiros, Olive Young e Naver. Lá nos Estados Unidos, a gente fala que a primeira escolha é sempre a Amazon para cosméticos, tá? Tem a Ulta Beauty, a Sephora
Bath and Body Works e a Macy's, tá? E as decisões estão nos três primeiros, com 65% da Amazon, que é o principal, baixando para 46% e depois 37%, tá ok? Esses sites, inclusive, vocês podem acessar aqui, principalmente o da Coreia, tá? Olive Young, Naver, Coupang, é possível acessá-los e buscá-lo no Google, que você consegue ter acesso para conhecer um pouquinho. Tá? Já no lado brasileiro, a gente tem um cenário completamente diferente. Beauty for All trouxe para a gente uma pergunta muito próxima a esses questionamentos que foram levantados, que é onde você compra produtos de beleza e cosméticos, tá? Quando foi questionado as 15 mil mulheres, inicialmente 62% compra diretamente em farmácias. Depois ela passa para perfumarias e lojas físicas, revendedoras, e aí sim ela busca uma perfumaria online. E eu fico muito feliz de ver que desde 2020 esse número tem caído, né? Porque praticamente em 2020 eu acredito que estávamos próximos a 70%, 71%. Está se diminuindo um pouco essa demanda de compra física e passando pela internet, tá? Lá no finalzinho, a gente tem viagens internacionais, supermercados online ou lojas físicas da própria marca, que são casos um pouco mais extremos. Quando a gente olha para o lado masculino, a gente também tem farmácias físicas como a principal escolha, em 67%, e as lojas online especializadas em 54%. Depois supermercados, lojas físicas e farmácia online. O que parece um pouco para a gente, se a gente fizer um contraponto, conseguir fazer uma comparação, é de que os homens eles têm duas opções, ou no máximo três opções para compra do cosmético, enquanto que a mulher ela tem uma gama maior, né? A gente sente que tem a consultoria, que muitas vezes a gente vê, né? A Avon, a Natura, tem uma consultoria para trazer as informações. Já o lado masculino da Coreia do Sul, 82, quase 83% preferem uma compra na internet, não tendo tanta necessidade nas questões de lojas físicas. Ok? Vamos falar um pouquinho da média das aquisições de produtos e principais objetivos, tá bom? Na Coreia do Sul, a gente tem esses quadrados coloridos em verde e laranja, é a média de consumo em produtos, tá? Vocês percebem que para o lado coreano, a gente dividiu em produtos de skincare e produtos de maquiagem, que é os produtos de coloração, né, de apenas de make-up. Para a parte de produtos de skincare, são quase 6 a 7 produtos para tratamento. Né? Então, eles têm desde a pele, o tônico, ampolas, essências, creme protetor solar, loção e máscara. Já para maquiagem, base, batom, sobrancelhas e sombras, tá? Nos Estados Unidos, quase a metade. A gente está falando deles apenas em loções e cremes, porém, para a parte de maquiagem já fica um pouco mais equilibrado, se não mais do que a Coreia, na questão de bases líquidas, sombras, rímel ou primer, delineadores, ok? Explanando um pouco o que a gente falou anteriormente, esses são os gráficos ali no consumo dos produtos por itens, tá? Basicamente, o toner de pele é o principal produto utilizado na Coreia, enquanto que para cuidados com os olhos é a principal preocupação dos Estados Unidos. Tá? Mais ou menos essa variação em produtos, ela muda conforme a idade de cada um, né? E a gente sentiu pelas pesquisas que as mulheres coreanas, ela tem uma necessidade de mudar, de ter uma variação muito grande nesses produtos a partir dos 45 anos. Enquanto que a mulher americana, ela tem essa mudança constante em produtos a partir dos 20 e até o 30. E aí é onde se para esse parâmetro, tá? Passando um pouquinho mais para frente. Esses são os principais objetivos, né? Os problemas que são enfrentados por ambos os países. Enquanto que na Coreia do Sul, quase que é muito mesclado ali a questão das preocupações, né? Basicamente, o cuidado da pele é voltado para a pele seca, né? Então, tem ali a questão da pele mista, mas a maior preocupação é a questão da pele seca. Vocês vão ver um quadro um pouco mais abaixo na parte da idade, que a base sendo seca traz mais ou menos de 44% a 42% das pesquisas em torno das idades de 45 até 60 anos. Já nos Estados Unidos, isso não é tanto uma preocupação. Nos Estados Unidos há um consenso de que a pele é muito mista
Então, as preocupações lá são voltadas mais para a questão de oleosidade, ou cuidados mesmo com a parte de hidratação, ou manutenção da pele, no caso. Tá? E para o Brasil, tá, não existe exatamente uma pergunta semelhante, né? Porém, a gente conseguiu trazer alguma coisa próxima através da Beauty for All, tá? Em primeiro lugar, olhando para o quadro logo abaixo, as brasileiras têm um cuidado maior com a pele facial. 67% do que responderam às perguntas disseram que essa é a principal preocupação que eles possuem, tá? Logo em sequência, cuidar mais da pele e do corpo, tá? No modo geral. O uso do filtro solar no rosto com maior frequência e também dedicar-se tempo à limpeza da pele facial e cai ali mais ou menos para o quinto posição, mais ou menos, quinta posição, o cuidado de manchas, rugas e imperfeições com a pele, tá? Já na Coreia do Sul, a maior preocupação tem sido com rugas, secura, pigmentação e perda de elasticidade. Porém, 90%, mais 99% demonstrou ter algum problema com a sua pele. No quadro abaixo, traz uma reflexão curiosa, porém até um pouco comum, né? Que a partir dos 45 até os 60, as preocupações crescem exponencialmente em questões de rugas e perda de elasticidade, tá? Enquanto que em mais jovens, de 20 a 34 anos, tem muitos problemas com relação a poros, questões de acne e outro tipo de problemas com os mais jovens. Falando dos homens, né, 79,8% cuida da pele com frequência, tá? Porém, as preocupações dos homens, ela é um pouco diferente em relação às mulheres sul-coreanas, tá? Hoje, os homens, eles têm para cuidado da pele, principalmente com cosméticos básicos. Eles não são tão expansivos assim quanto as mulheres sul-coreanas e preferem essa praticidade. Além disso, eles também buscam outros tipos de maneira de se manterem bens com a sua pele. Por exemplo, na ingestão de alimentos e a ingestão de suplementos, como, por exemplo, colágeno para tratamento da pele, tá? Um dos principais autocuidados que é identificado dentro da pesquisa para os homens é com relação às sobrancelhas e tratamento dos pelos, e principalmente o cabelo também, que acabou não entrando, mas a gente acabou complementando, que a preocupação de cabelos para os homens é muito grande, tá? Explorando um pouquinho mais, tá? Hoje o homem sul-coreano ele é bastante vaidoso em relação ao brasileiro. Porém, na Coreia do Sul, o que a gente percebe é que é uma preocupação muito grande com relação à saúde da pele. E não somente pela questão estética, né? No Brasil isso tem mudado com os anos, porém a gente sente que no Brasil ainda tem uma preocupação maior com a estética do que propriamente com a saúde, né? Lá na Coreia do Sul, 1 a cada 2 homens está preocupado com a questão da queda capilar, né, a queda de cabelos, e eles se empenham muito com relação ao uso de shampoos de alta qualidade, produtos condicionadores para o cabelo, que proporcionem essa função, né, de proteção ao cabelo, tá? Seguindo um pouquinho mais, tá? Uma coisa interessante também da Coreia e dos Estados Unidos, em comparação, é que a Coreia, por sua vez, tem muito mais o cuidado da própria pele em casa, né? Diretamente na sua casa, utilizando diversos tipos de produtos e, inclusive, equipamentos, tá? De cosméticos dos mais variados tipos. Então, eles têm muitos tipos de ferramentas que acabam utilizando para o benefício próprio. É um pouco parecido, se alguém teve a oportunidade de ver, aqueles vídeos onde a gente pega sempre uma chinesa e ela está atrasada com os afazeres de casa e ela acaba arrumando a casa muito rápido e nesses vídeos acaba apresentando todo tipo de gadgets, todo tipo de ferramentas eletrônicas que tem. Na Coreia do Sul, isso é muito parecido também para a parte da beleza, né? A mulher, ela gosta de ter o cuidado e o controle dos próprios cosméticos que acaba utilizando, tá? Já nos Estados Unidos, a gente tem uma vertente muito diferente. Nos Estados Unidos, a mulher ela não vê problemas em passar com médicos, né? Ela não vê uma desnecessidade sobre isso, né? Muitas vezes começam, inclusive, na parte do tratamento com um especialista e depois passa para um trabalho pessoal, sozinho.
tá? Além disso, as mulheres americanas, elas estão voltadas muito na questão de alimentação, assim como a gente viu anteriormente dos homens. Então, elas são muito preocupadas em o que ingerir para trazer benefício, tá? Então, é uma posição diferente, né? Um posicionamento diferente. Aqui a gente pode ver isso em gráfico, né? Em números um pouco mais. Então, vocês verem ali que o uso de cosméticos básicos da Coreia do Sul à esquerda é o principal, é o que se acaba se destacando, seguido de ingestão ali de produtos para pele, uso de dispositivos médicos, tratamentos internos e massagens. Já a americana, a gente tem ali, primeiro a ingestão de alimentos, seguido para o uso de dispositivos médicos e ali o tratamento superficial em clínicas, tá? Um pouco mais abaixo, vocês podem ter ali a noção, mais ou menos por idade, das preocupações que acontecem. Se destaca muito ali a questão de uso de cosméticos básicos nos Estados Unidos a partir dos 25 até os 34 anos, tá? Já para a parte da sul-coreana, isso já começa principalmente desde os 20 até os 60, tá? Então, para vocês verem a diferença ali nas questões das idades. Ok? Dando sequência. Vamos falar um pouquinho do brasileiro, né? Como é que é essa cesta básica de beleza em comparação a tudo que a gente falou das questões da Coreia em relação aos produtos, né? A Beauty for All faz todo um acompanhamento desde 2019 até 2022 sobre os principais produtos que são utilizados. A gente percebe que hoje, para o brasileiro, o principal tem sido o shampoo e condicionador. 81% sinalizam a preocupação grande com esses tipos de produtos, seguidos de produtos para o cuidado dos fios, sabonete, filtro solar, produtos para limpeza facial e perfume, tá? A gente fica muito feliz, percebe-se que shampoos e condicionadores vêm numa cadência desde 2019, é o principal em 4 anos, tá? O sabonete ele acabou caindo um pouco, dando lugar a produtos para cuidados com os fios, e o filtro solar também tem a sua posição física, né? Ali entre o terceiro e o quarto colocado entre os mais importantes. Maquiagem é o que cai ali de menor preocupação, tá? Com 39%. Em gráfico, para vocês avaliarem, foi feita a seguinte pergunta: qual cosmético você não deixaria de comprar, mesmo que houvesse alguma contenção de gastos, tá? Para a mulher brasileira, produtos para lavagem de cabelos, seguido para cuidados dos fios do cabelo, né? Então, quase 81% é unânime que o cuidado com o cabelo é muito importante para a brasileira, tá? Ali caindo para a quarta posição, para a quinta posição, nós temos o filtro solar, tá? Seguido de perfume. E lá no finalzinho a gente vê que cuidados específicos para as mãos, para os pés e específico para o corpo não é tanto uma preocupação da brasileira hoje, tá? E ali, falando, invertendo, né, um pouco essa pergunta, falando de qual você deixaria de comprar, né, mesmo nos momentos em que deseja conter os gastos, né? O primeiro era não, e esse é o que você deixaria de comprar. A gente inverte, praticamente, produtos específicos para os pés e para as mãos seria unânime que não compraria. Esmalte, maquiagem, sabonete íntimo e também são desconsiderados. Lá no final do nosso gráfico, nós temos produtos para lavagem de cabelo com 6% que não deixariam de comprar de forma alguma, tá? É legal fazer esses parâmetros para a gente ver as preocupações, como elas são completamente diferentes, né? No Brasil, a mulher, ela cuida muito do cabelo, enquanto que na Ásia é um cuidado muito mais para a pele, né? Essa preocupação com a pele crescente na Ásia, tá? E ali, só para deixar com vocês uma ideia de gastos, né, mais ou menos, e isso é muito importante para nós do consulado quando a gente explora empresas novas, que a gente monitora também quais são os custos dos produtos. A gente tem uma noção mais ou menos de preços e consegue dizer se uma empresa ela tem capacidade para entrar no Brasil ou não. Por quê? Principalmente o gasto médio hoje, identificado pelas mulheres brasileiras, gira em torno de 50 a R$ 200. Mais do que isso, não é muito comum. Existe uma crescente pequena desde 2021 de que esse aumento aconteça, mas na verdade não que vai subir de R$ 200 para 300, por exemplo, mas que deixe-se de consumir apenas R$ 50 e passe a ser R$ 100. Então é mais ou menos esse o pensamento.
O que acontece é que a faixa que consumia menos cosméticos vai passar a consumir mais, porém não vai aumentar essa grade para o consumo de produtos muito caros. É interessante para deixar com vocês também essa visão, ok? Essa foi uma apresentação dos comportamentos da Coreia do Sul e do Brasil. Como eu disse, infelizmente, nós não temos hoje um parâmetro unânime entre uma e a outra, porém serve para a gente levantar algumas questões. Eu vou falar sobre tendências, tá? O que está se falando no mercado para vocês entenderem um pouco mais sobre o comportamento e como que a Ásia está se posicionando. Nós estamos caminhando para o final, temos apenas essa parte de tendências e, por fim, a apresentação das feiras e eventos que a Cotra é responsável, ok? O que você pensa, tá? Como é que tá essas mudanças nas tendências do mercado sul-coreano em questões após pandemia e como é que está o comportamento das pessoas, tá? Em primeiro, falando sobre tendências comportamental, está surgindo cada vez mais ou se tornando mais forte uma tendência de comportamento chamado meaning out, ou seja, um consumo para melhorar a sociedade, tá? Quem nunca ouviu falar desse termo? Sugiro dar uma procurada, uma pesquisada, é bem interessante. E ele basicamente é um conceito onde quem compra um produto quer saber a posição a empresa que está fabricando está. Tá? Então, basicamente, ele quer saber se essa empresa está engajada com assuntos sociais, essa empresa ela se preocupa com a origem do produto até o fim desse produto, todo o ciclo de produção desse produto. Em algumas reportagens sul-coreanas que a gente procurou, a Ásia ela tem encontrado jovens que gostam de mostrar a marca que usa. Né? É um comportamento diferente, né? A gente não via isso já tem um tempo, onde eles mostram a marca que eles consomem porque eles sabem que aquela marca ela tem posicionamentos do mercado a favor da sociedade. Tá? Então, a gente viu muitos vídeos assim de pessoas que estão usando, por exemplo, algumas fitas no pulso para identificar que ela utiliza aquele cosmético porque aquele cosmético apoia algumas comunidades na África, por exemplo. Então, esse conceito de que o que nós estamos usando está sendo benéfico para nós mesmos é muito forte hoje, surgindo na Ásia. E isso vem da pandemia. Né? A gente percebe que teve um baque muito grande. Para quem não sabe, a pandemia na Ásia foi muito diferente do Brasil, né? Havia restrições realmente fortes de acessos, de saída de sua residência, foi muito enclausurador, e isso acabou refletindo uma preocupação maior, né, sobre o que está sendo feito com o nosso planeta. Nas tendências industriais, também voltado para a parte da saúde, porém explorando um pouco mais. Eles estão buscando uma questão de nanotecnologia para os cosméticos, tá? E aí eu vou passar no quadro seguinte explicando um pouquinho mais sobre o que é essa nanotecnologia, porém há uma procura maior por cosméticos que eles tragam benefícios para o corpo, mas indo além do que o estético. Tá? Então, são cosméticos que você consegue estar trabalhando ali na cadeia celular do seu corpo. Tentar rejuvenescimento, anti-aging, né? Como a gente pode falar, recuperação das células, cicatrizes, todo tipo de trabalho voltado para a tecnologia. E uma tendência de mercado, como a gente já tem falado desde o começo, é realmente o momento dos produtos veganos, dos produtos cruelty-free, tá? Eles estão em alta, em tendência na Ásia, principalmente por todas essas tendências anteriores que eu comentei com vocês. Há uma preocupação ali com a origem do produto e se o componente que está dentro dessa formulação ele vai fazer sentido para a minha vida ou se ele vai me trazer algum mal, algum problema nocivo à minha saúde, tá? Falando um pouquinho ali do que é essas questões nanotecnológicas, eu sempre recomendo a Odile Limonod, ela tem um canal no Instagram e no YouTube, Demonods, que é perfeito, tem muitos vídeos com muitas instruções, sigam, vale a pena, ela traz muitas referências da Coreia do Sul para cosméticos. E num desses vídeos de tendências, ela aplica quais são os principais pontos, né, que o novo mercado está se posicionando. O primeiro é a biotecnologia, que é a tecnologia de uso de exossomas, tá? Me perdoem se por acaso vocês que são mais técnicos, mas o exossomas que a gente fala é com relação a bioestimuladores,
são derivados ali de células troncos e elas estimulam o uso, estimulam a geração de colágeno, elastina na pele, tá bom? Ela é muito focada na questão de tratamento da pele, em questões de doenças específicas, mas grandes empresas estão se movendo, grandes empresas sul-coreanas estão se movendo nesse conceito, tá? Também microbioma capilar e probióticos, e não somente só na questão do capilar, mas probióticos está sendo um dos conceitos também de utilização nova para os cosméticos sul-coreanos, tá? A gente está muito acostumado aqui no Brasil a falar sobre probióticos, voltado para a parte intestinal, flora, rejuvenescimento. Porém, a própria pele nossa possui, né, micro-organismos facilitadores e que apoiam a nossa proteção. E a Coreia do Sul está buscando isso, principalmente na parte de tratamento a acnes, rosáceas, psoríades e outras doenças, tá? Na parte do cenário capilar, shampoos que possam trazer regeneração para o couro cabeludo, ou então produtos que possam gerar os pós-bióticos, né? Tem probióticos e os pós-bióticos, que são a geração de ácidos hialurônicos, ceramidas e ácidos láticos. E um pouquinho diferente é a no-mask, né? O que é essa tendência do no-mask, que ela já perdura, na verdade, durante muitos tempos na Coreia do Sul, que é aquela beleza mais limpa, nada carregado, não muitas cores, produtos livres de qualquer tipo de tóxicos ou produtos nocivos, né? Mas é uma limpeza da pele voltada para a saúde. Geralmente no mask é aquela questão de aquela beleza que você vê nos próprios vídeos que foram apresentados aqui, limpa, né? Não tem um excesso, uma carga de maquiagens no uso. Tá bom? Falando um pouquinho ali das mudanças na Ásia, em questões de tendências por partes ali de tópicos, né? Quando a gente fala ali da vida digital, se percebe que as empresas estão se movendo muito mais por experimentações à distância, tá? Ela quer estar mais próxima do consumidor e para isso está tendo um investimento muito grande em softwares que alguns já chegaram aqui no Brasil de aplicação de cosmético com um resultado. Então, as pessoas elas conseguem utilizar esse cosmético e avaliar pelo computador se ele está sendo bem aplicado ou não, tá? Também medicina está sendo muito explorado isso, medicina à distância, de que forma isso pode ser feito através de celulares, aplicativos, relógio, né, smartwatches, que consigam fazer uma breve avaliação do corpo da pessoa. As formulações ali no Repensar o Bem-Estar estão voltadas, sim, para uma formulação limpa, simples, livre de qualquer agente tóxico. Nas vidas sustentável, a reciclagem e o circular business, né, que é pensar desde o começo até o fim na criação do produto que está sendo feito. Todos na Coreia do Sul têm pensado constantemente de que o cosmético ele tem que ser para todos e não para uma minoria, tá? Por isso que existe o termo democratização do uso do produto, para que as pessoas todas possam usar e isso todo tipo de gente. Então, a gente sabe que tem as suas particularidades, tanto nas questões de pele, quanto, por exemplo, em nacionalidades. Há lugares com muito mais calor, por exemplo, em comparação à Coreia do Sul. O Brasil ele é um país muito mais quente. Mas mesmo assim, há um consenso de que o produto ele tem que ser utilizado por todos, homens, mulheres, crianças, todos, tá? E, por fim, buscar por experiências, né? O engajamento com o público-alvo e umas interações sociais significativas e não apenas um apelo de marketing, ok? Quais são os ingredientes em alta, deixando aí com vocês? A orquídea negra ela já é explorada, não é uma novidade, né? Muitos cosméticos conhecem, porém é dela que está se tirando algumas essências para a parte de cosméticos asiáticos. Além da orquídea negra, nós temos a centelha asiática, que é mais conhecida como Cica. Para quem lembra do vídeo que a gente falou do Dr. Jart, eles usam bastante Cica Pear. Então, a Cica ela é uma das plantas ali em destaque atualmente na Coreia. Todo ano, normalmente, tem algum produto que acaba entrando em destaque. Aqui no Brasil, a gente sente que a niacinamida foi um desses componentes, está começando a entrar um pouco no Brasil, está sem destaque. Na Coreia foi muito grande, hoje já não tanto. Normalmente, se destaca muito na Ásia um componente, ele vem para a América do Sul e aí depois na Ásia muda
e assim por sequência, tá? Do lado direito vocês vão ter ali nomes Black Yeast, que são os fungos negros, parenol, polissacarídeos, aminoácidos, alantoína, tereossol, terralose, niacinamidas, probióticos, lactobacilos, maltodextrinas e beta-glucans, ok? Basicamente, essas são as tendências que a gente tem, e vamos entrar na nossa última etapa rapidinho, falar um pouquinho das feiras e eventos da Cotra e explicar para vocês como é que nós ajudamos vocês a irem para a Coreia, conhecerem de perto o mercado, ok? Na Coreia do Sul, a gente tem diversos eventos. O principal deles é o K-Beauty Expo Korea, que esse ano está acontecendo em outubro. Normalmente é entre setembro e outubro e é a maior feira de cosméticos da Coreia do Sul, tá? A gente está falando mais ou menos de 300 a 400 empresas em exposição e a gente tem, junto com o processo da feira, a gente também tem rodadas de negócio. Para quem não é familiarizado, nós da Cotra promovemos o contato direto com o responsável pela empresa sul-coreana, com um intérprete. Basicamente, você chega até a feira, tem um local onde você fica sentado, e aí, dependendo da sua agenda, vai sendo recebido empresas coreanas para que você possa conversar com essas empresas. Além da K-Beauty, nós temos a Cosmoproof, Cosmetic Beauty Song, e no Brasil nós também temos a Beauty Fair, tá? Onde temos o pavilhão coreano, acabou de acontecer a Beauty Fair, para quem teve uma oportunidade, não sei se chegou a visitar o pavilhão coreano, nós também ajudamos essas empresas a fazer negócios, tá? Como é que funciona esse processo de feira, basicamente? A Cotra sendo responsável, nós sempre estamos em contato com empresários que têm interesse em viajar para a Coreia. Em alguns eventos, o consulado, a Cotra, consegue trazer benefícios para que vocês vão para a Coreia, às vezes com 50% da passagem, tá? Mais a hospedagem. E determinados eventos, devido à sua grandiosidade, somente a passagem. Para quem nunca teve a experiência, é fascinante, porque você acaba visitando um país e, além dele, você acaba saindo com uma série de reuniões já do Brasil pré-agendadas para conseguir fazer negócio. É muito interessante. Nós montamos todo um guia de viagem e, dependendo da situação e do tamanho do projeto, às vezes até visita em plantas de produção, em empresas como a Mori Pacific. A gente constrói todo tipo de oportunidade para vocês. Inclusive, recentemente, a gente está já montando, já está fechado a guia para quem vai para a K-Beauty deste ano. Está sendo construído perfeitamente para algumas empresas brasileiras. Para o ano que vem, voltamos a abrir inscrições para a K-Beauty e para a Cosmoprof na Itália, que também tem um dos maiores pavilhões sul-coreanos. Ok? Basicamente é isso. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Tá? A Cota São Paulo está à disposição para ajudá-los a fazer negócios. Nessa imagem vocês vão ter o meu e-mail, tá? renan@cotra.com.br. Acabou me estendendo um pouco na apresentação, 1h15. E sintam-se à vontade para entrar em contato conosco, seja o momento que for. Ok? Agradeço a participação de todos. Espero que tenha sido de bom proveito a apresentação. Muito obrigado.